último dia de aula. Amanhã, como vocês já sabem, né? Não tem aula e segunda-feira é feriado, certo? As notas bimestrais, né, já estão disponíveis. Acredito que vocês já viram, certo? Algumas pessoas, alguns alunos, né, falaram comigo sobre a nota. Pode sim, Maria. Pode. Aí você aproveita e faz agora na hora da correção, tá? Quem não conseguiu fazer ou quem por algum motivo não fez. Só um minuto. Eu passei, gente, uma atividade para vocês no caderno, certo? Abram aí o caderno de vocês. Vou aqui abrir o meu arquivo, certo? Eram apenas 4 questõezinhas, né? Sobre o texto que vocês leram ontem em sala. Vamos aqui, né? Atividade iria ser atividade de classe, porém não deu tempo, né? Nós fazermos ela ontem em classe, então ficou para casa. Dizia o seguinte: leia o seguinte editorial e responda as questões propostas, né? Como vocês lembram, foi lido esse texto, que foi publicado no jornal Hoje em Dia, né? Sobre um possível retorno, né? A possível retomada das atividades, e isso lá no mês de abril, né? Onde ninguém imaginava que iríamos passar tanto tempo em quarentena, né? E já falava de uma possível volta. E a questão número 1 diz o seguinte: o texto lido tem qual finalidade? E aí, gente? Qual a finalidade deste texto? Cliquei aqui para a gente visualizar o texto, né? Qual era a finalidade desse texto? O cuidado para iniciar a retomada editorial, publicado no dia 8 de abril de 2020, né, no presente ano. E qual era a finalidade do texto? Foi o que vocês colocaram? E aí, gente? Vamos lá. O cuidado para iniciar a retomada. Um dos maiores desafios enfrentados por todas as esferas do governo no mundo, diante da pandemia do novo coronavírus, é determinar como e quando afrouxar as determinações de isolamento para retornar à realidade habitual. Uma equação que vai muito além das questões de saúde e envolve ainda a preocupação com o componente econômico e os efeitos de uma longa paralisia produtiva, mas que deve sempre levar em conta os riscos de precipitação, capazes de gerar números de infectados e mortos bem maiores do que os atuais, né? O que realmente aconteceu. Não se trata do momento de decidir só por números, impulso ou indícios, mas com base em determinar, parece ser o caminho mais correto numa conversa de mão dupla entre executivos federal, estaduais e municipais. Na teoria, permitir de forma gradual a reabertura do comércio e outras atividades não essenciais, se mostra adequado para a cidade como nenhum ou poucos registros, sempre evitando ao máximo situações de aglomeração. Outros fatores a serem levados em conta
são o risco de facilitar os deslocamentos intermunicipais ou regionais, fazendo com que pessoas infectadas de grandes centros, muitas vezes assintomáticas, transportem consigo o vírus. E nunca é demais lembrar, algo inclusive ressaltado pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que as ocorrências mais graves à saúde caem na conta das capitais e cidades de maior porte, mais bem equipadas em termos de atendimento intensivo, o que pode determinar o caminho de um caos sem precedentes. O elevado número de casos suspeitos no estado é indicativo, até do que os confinados, de que a diminuição do volume de contágio pode ainda não estar tão próxima. A cada dia mais se descobre sobre o comportamento do vírus, fatores que favorecem sua disseminação e estratégias ideais de enfrentamento. Sem tais dados consolidados e comprovados, é preferível caminhar de braços dados com a prudência, mas até do que no isolamento social, qualquer política dependerá da adesão e do respeito da população. Algo que, como se vê, ainda não é irrestrito. Políticas firmes de prevenção em relação a empresas, funcionários e serviços, bem como medidas punitivas e eficazes, têm de ser consideradas para enquadrar quem insiste em minimizar os efeitos de uma crise de saúde global. E aí, gente, qual é o intuito, né, desse texto? Que todos devem ter cuidado e o isolamento dependerá do respeito da população. O texto fala sim, Pablo, sobre isto, né? Ele o que alerta a população sobre uma possível volta, né? Isso, gente, lembrando que isso foi lá em abril, né? Ninguém imaginava que iríamos chegar tão longe. Nós já estamos quase, né? Domingo, já chegamos ao mês de novembro, né? Então, o texto tem que finalidade falar, né, dos cuidados que as pessoas têm, que essa volta depende das pessoas, do comportamento das pessoas, né, como o Pablo colocou na questão dele, e está correto. O texto fala assim sobre isso, né, como as pessoas devem se comportar, como é que talvez poderia voltar, né, seria gradual. Fala também o que o texto? Que se tiver uma crise de saúde, né, na saúde, as cidades mais afetadas são as grandes, né, metrópoles. Por quê, gente? Que são as grandes metrópoles? Porque, por exemplo, se nós moramos em uma cidade pequena, né, que não tem os equipamentos necessários e só tem esses equipamentos lá na capital, lá em Fortaleza, né? Vai doente de todas as regiões lá para os hospitais de Fortaleza. Então, com certeza, a população de Fortaleza vai ser a mais prejudicada, né? Sim, Raíssa, tem essa finalidade, né, de comunicar à população sobre isso, né, sobre esses cuidados, e que esse isolamento, né, vai depender da população, né? 2. O editorial foi construído a partir de que fato, gente? E aí, qual foi o fato que levou o editorial a ser construído, a ser escrito? O fato do isolamento social e da Covid-19. Exatamente. O fato do isolamento social, né? Por conta aí do vírus, né? Desta doença. Exatamente. É isso que vocês vão colocar, por conta, né, do isolamento. 3. No último parágrafo, há uma informação que comprova a posição do jornal sobre a retomada da realidade habitual. Qual? Vamos lá, olhar no último parágrafo. Que informação comprova a posição do jornal? Vamos lá. Ó. Último parágrafo. Mais até do que no isolamento social, qualquer política dependerá da adesão e do respeito da população. Algo que, como se vê, ainda não é irrestrito. Políticas firmes de prevenção em relação a empresas, funcionários e serviços, bem como medidas punitivas eficazes, têm de ser consideradas para enquadrar quem insiste em minimizar os efeitos de uma crise de saúde global. Nesse último parágrafo,
gente, nós percebemos que informação, né? O que é que o jornal defende aí, nesse último parágrafo, acerca da pandemia? Com certeza, Pablo. Se, por exemplo, vai alguém infectado do interior para a capital, né? Com certeza, a capital, né, a cidade grande, o hospital das grandes metrópoles, vão sofrer com isso, porque vão ficar superlotados, vão ter que atender nessas pessoas. Eles defendem. É, Vamos lá. Políticas firmes de prevenção em relação a empresas, funcionários e serviços, bem como medidas punitivas eficazes, têm de ser consideradas. Então, o que é que eles defendem, né? O editorial, que devem ser aplicados. Pronto, gente, estão me ouvindo bem? Me deem um ok aí? Ótimo. Então, o que é que eles defendem, certo? Que tem que ter medidas mais duras, mais, né, severas para punir as pessoas, né, que não estavam ligando para esse confinamento, né, esse isolamento. E olha que esse texto aí foi feito lá em abril, né? Então, mesmo assim, lá em abril, no pico da pandemia, muitas pessoas não respeitavam esse isolamento. Então, o que é que o editorial do jornal está dizendo, né? Defende que deveriam ser criadas políticas, né? Medidas que punissem, né, as pessoas que não respeitassem o isolamento, certo? Além deles defenderem que dependia da população, eles defendiam o quê também? Que deveriam ter medidas mais severas, né? Deveriam ser punidas as pessoas que não obedecessem aí ao isolamento. Aí vocês vão colocar isso com as palavras de vocês, certo? Que as pessoas que não, eles defendem que as pessoas que não estavam obedecendo ao isolamento fossem punidas, né? Fossem criados meios de punir essas pessoas, certo? 4. No editorial em estudo, que fundamento o autor do texto faz para construir a defesa da tese? Quais são os argumentos? Vocês vão colocar alguns argumentos, né, que eles falam para defender o texto deles, a opinião deles. E aí, foi o que vocês colocaram? Exatamente. Eles falam do quê? Para defender esses pontos, né? Dos cuidados que as pessoas devem ter, falam das punições, né? Falam dos casos, falam das grandes cidades, usou aí o prefeito, né? Uma fala do prefeito lá de Belo Horizonte, que o prefeito falava, o que eu disse para vocês, né? Que as grandes cidades são as que mais sofriam, falou, sim, das mortes, né? E se as pessoas não tivessem prudência, o número de mortos ia ser muito maior, o número de infectados seria muito maior do que o que já estava acontecendo, isso lá no mês de abril, certo? Agora, gente, nós vamos discutir, certo? Sobre os dois editoriais, a opinião de vocês sobre os editoriais, certo? Os dois, né? Falando do coronavírus, aí a gente vai levar em consideração o primeiro editorial que eu mostrei a vocês, que falava lá sobre o lado bom e o lado ruim das coisas, certo? Essa doença é uma doença terrível, né? Que nos assola o mundo inteiro. E se a gente pensar assim, tem um lado bom na doença,
Não, né? Não tem lado bom na doença. Mas, levando em consideração aquele texto, eu quero saber de vocês, né? Vamos levar em consideração o primeiro editorial que eu mostrei a vocês antes de ontem. E aí? Vocês concordam com aquele editorial? Vocês concordam com aquele texto? O que foi que vocês fizeram durante a quarentena, durante esse período, que falava naquele texto? Vocês fizeram algo desse tipo? Eu quero que vocês me digam, né? A gente vai levar em consideração o título do jornal, o lado bom e o lado ruim das coisas. É nesse período todo que nós estamos vivendo, né? Vocês acham o que seria. Gente, ao falar da doença, não existe lado bom, né? Não tem lado bom. Mas a gente tem que considerar a situação toda. E aí, o que seria esse lado bom das coisas? Né? Levando em consideração o que nós estamos vivendo. Podem usar o microfone, tá? Se acharem necessário. E se não concordarem, podem falar, tá certo? Quero saber a opinião de vocês, né? Se concordam, se não concordam. O que o editorial fala aí desse lado bom? Pode sim, Maria. Ô tia, eu concordo por, assim, algumas partes, porque antes dessa pandemia, assim, quem mora em cidade grande não tinha tempo de passar, tipo, tirar um tempo para a família, se divertir, assistir uma série, ler um livro. Não tinha esse tempo. E logo no começo da pandemia, como ninguém podia sair de casa e não podia trabalhar, é claro, né? As pessoas tiveram mais tempo para ficar com a família, para se divertir mais, mesmo dentro de casa. Mas com certeza muitas famílias se divertiram muito mais do que em alguns passeios. Verdade, Maria. Então, né, como o próprio editorial fala, as famílias tiveram esse tempo, as pessoas tiveram esse tempo, a Bia colocou aqui, né? Passar mais tempo com a família, a Raíssa colocou. Achar outros hobbies, né? Então, o que era que o jornal queria falar? Muito bem, Maria, era isso. Bom posicionamento, bem parecido assim, com o posicionamento do editorial. Se nós levarmos o título ao pé da letra, né, gente? Lado bom e o lado ruim. Não tem lado bom em uma doença, óbvio. Mas, por exemplo, quando nós começamos nesse período de isolamento social, ninguém podia sair, né? Vocês não podiam ir à escola, as pessoas não podiam trabalhar. Realmente foi um isolamento. A gente viveu em isolamento, né? Bastante tempo. Hoje em dia, as coisas, né? As pessoas já estão saindo. Eu já vejo um monte de gente na praça, né? As pessoas já saem, já sentam em uma praça. Porém, no começo, todo mundo sabe, né, que ninguém realmente saía de casa, todo mundo era algo muito novo, todo mundo realmente ficava trancado em casa, né? Então, o lado bom era o quê? Que você realmente poderia, como a Raíssa colocou aí, encontrar novos hobbies, como a Beatriz e o Pablo colocaram, né? Ficar mais tempo com a família, como a Maria colocou, nas grandes cidades. As pessoas não tinham tempo, né? De ficar com a família. O lado bom, que a gente pode considerar disso, né? Em tudo, a gente olha um lado bom. O lado bom foi esse, né? Que a pessoa, principalmente a família, né? Teve mais tempo de ficar com a família. Óbvio que tem mais pontos ruins do que pontos bons, né? Aí nós vamos agora passar para esse texto que nós lemos ontem e hoje, né? Muito bem. Tem que levar, né? Tem que se cuidar. A Maria colocou que ela adquiriu vários hobbies, né? Que ela não tinha antes. E aí, gente, já pegando aqui a deixa dos meninos, né? Do Pablo, da Maria. Vamos falar sobre isso. Vocês, ao saírem de casa,
têm esses hábitos de se cuidarem, que o Pablo colocou aí no chat. E outra pergunta em cima do que a Maria falou, sobre os hobbies. Vocês descobriram coisas que vocês não faziam antes e agora vocês estão fazendo? Né? Eu queria que vocês dessem exemplos, se pudessem. Né? Que coisas vocês começaram a fazer, né? Que antes vocês não faziam? Que hobby? Tia, eu comecei a cuidar de planta, tipo, eu tenho uma arrumo de planta, tenho uma arrumo de chá e foi isso que eu consegui fazer na quarentena. Legal, Walter. Então, era um hábito que antes, né, você não tinha e hoje você adquiriu. Então, isso foi um lado bom, né? Aprendeu, criou gosto por uma coisa nova, gente. Não importa o que é. Sempre é interessante, é importante para a nossa evolução a gente aprender, né? Fazer alguma coisa nova, né? O que mais? O Pablo colocou aí. Deixa já vocês falarem, tá, meninas? Vou logo só ler aqui. Jogar tênis, né? E ajudou a madrinha dele, o Pablo, isso. Isso que colocou foi o Pablo, né? Que ele começou a jogar tênis e ajudar a madrinha dele a cultivar plantas. Então, são dois hobbies, né? São duas coisas boas, né? Que ele adquiriu nesse período. Já que nós não tínhamos mesmo, né, gente, o que fazer, não tem vacina. Até hoje não tem tratamento. O jeito era fazer alguma coisa, né? Desenhar, a Bia colocou aí, começou a desenhar. Então, principalmente os adolescentes, né, começaram aí a se descobrir. Mais ainda, né, Raíssa? Pode falar Maria, né, que pediu primeiro, e depois Isabelle. Maria? Ô tia, nessa pandemia, assim, antes eu me cuidava, mas principalmente em abril, que foi nossas férias, me deu vontade sempre de eu arrumar assim, meu cabelo. Eu comecei a fazer hidratação, nutrição. Todo final de semana eu pinto minhas unhas, eu passo argila, essas coisas no rosto e eu me sinto tão bem, tia. Eu gostei muito. É uma experiência, né, com você mesma. Também passei por essa fase, Maria. Principalmente, né, a mesma coisa que aconteceu com você mesmo, principalmente lá no mês de abril, né, que foram as nossas férias, e a gente realmente, nas férias não tinha, já estávamos na quarentena, né, nas férias aí é que não tinha o que nós fazermos mesmo também adquirir esse hábito, né, e é muito bom. Pode falar, Isabelle. Bom, tia, antes eu não gostava de assistir filme de romance, ler livro de romance. Na verdade, eu detestava romance. Enfim, aí, tipo, no começo das férias, em abril, a minha mãe comprou um livro pra mim. Só que ela não sabia de qual livro eu curtia. Então, ela comprou um livro de romance. No primeiro dia que ela me deu esse livro, a gente teve uma briga, porque, tipo, eu não queria ler livro de romance e ela queria que eu lesse. Aí, depois eu comecei a ler o livro e eu descobri que eu comecei a gostar do livro. Olha aí, que coisa boa, né, Isabela? Então, adquiriu aí um hábito de ler, né? Mesmo que seja romance, não importa o gênero, né, gente? A leitura, ler, sempre é muito importante. Abre, assim, os horizontes. Pode ser qualquer gênero, pode ser aventura, romance, ficção. Ler sempre vai te abrir horizontes, vai fazer você ler melhor, né? Com certeza, e também escrever melhor. Então, que bom. O Riquelme aí disse que começou a desenhar coisas mais realistas, né? O Riquelme, eu sei que já era, antes da quarentena, já gostava muito de desenhar. Com a quarentena, né, aprimorou aí essa inteligência que ele já tinha. Olha, a Bia passou a gostar de ler livros. Gente, que coisa boa, né? Então, apesar de ser um momento muito sério, vocês adquiriram aí hábitos, né, que vocês não tinham antes, ou se tinha, não era tanto. E hoje, vocês têm esses hábitos, né? Espero que vocês levem esses hábitos adiante. A Maria aprendeu a cozinhar, né? Gente, então,
o editorial, né, que nós lemos falava exatamente disso. E a gente começou aqui a discutir e vocês começam a perceber que realmente os escritores, né, os editores, tinham uma certa razão. Realmente teve aí um lado bom, né, nisso tudo. Eu sempre fui, Walter, não sabia. Tô brincando, gente. Vamos lá. Agora, gente, vamos levar em consideração o outro. Eu sempre gostei de fazer isso. Agora eu tenho mais tempo de fazer isso, né? De falar na internet. Todo mundo, hoje em dia, né, virou uma certa. Todo mundo gosta. Mas vamos lá agora falar sobre o outro editorial. Já o outro editorial falava o quê? De uma possível retomada. E isso lá em abril, como eu já falei para vocês, porque as pessoas não tinham ainda a dimensão, né? Nós não tínhamos a dimensão do quanto esse vírus, né, ia se expandir, do tanto de tempo que nós teríamos, né, que ficar realmente em quarentena. E fala, gente, no editorial sobre uma possível retomada. Hoje, né, atualmente no mês de outubro. Vamos levar em consideração esse editorial. O que é que vocês acham? Como é que está essa retomada? Será que é possível, né? A gente já viu que até agora nós não retomamos as nossas atividades. Óbvio, hoje a gente já tem a aula, né, desde maio, mas a gente não voltou ainda a tudo como era antes. Como é que vocês acham que vai ser essa retomada? Vocês acreditam que em 2021 as coisas vão voltar ao normal, vai sair vacina? O que é que vocês acham sobre isso, né? Nós já falamos dos hábitos bons que vocês adquiriram aí, né? Levando em consideração o outro editorial e levando em consideração esse editorial que fala dessa retomada. Como é que está o quadro atual? Como é que as pessoas se comportam hoje em dia? Vocês acham que tem muita diferença da forma que nós nos comportamos hoje para quando começar a quarentena? Vamos falar do mês de abril, né? Do mês de março e abril. Qual a diferença do mês de abril para hoje, gente? Como as pessoas se comportam? Vocês acham que as pessoas estão preocupadas hoje, né, com o vírus? E aí? Tipo, no começo todo mundo tava preocupado, né? Pensando que todo mundo ia morrer, né? Aí, agora o pessoal tá mais preocupado por causa que a gente até vê a gente na rua sem máscara. Então, pra mim, deve estar mais já despreocupado. Verdade, Walter. Apesar de não ter vacina, apesar de o vírus ainda estar por aí, as pessoas realmente parece que agora, né, estão mais despreocupadas. No começo era todo mundo com bastante medo, né? Realmente mudou bastante o quadro. Lá de abril para atualmente. Pode falar, Maria. Ô tia, eu tiro por mim. No começo da pandemia eu não saía de jeito nenhum. Tipo, se eu fosse na minha vizinha eu ia de máscara. Hoje em dia eu estou assim um pouquinho mais descuidada. Mas acho assim, por conta. Alguns países já retomaram, mas se não me engano, a França e a Alemanha já disseram que vai começar o lockdown. Porque, assim, as pessoas acham que retomaram e já está tudo bem, o vírus já passou. Só que, na verdade, ele não passou, ele ainda continua entre nós. E o pessoal vai para a festa, faz aglomeração, não usa máscara. E isso nós vamos, provavelmente, o lockdown vai voltar. E a vacina, acho que as pessoas que tiveram no começo da pandemia estão achando que, porque eu tive no começo da pandemia, eu não vou ter, mas se me engano, aqui no Brasil já teve pessoa que teve o coronavírus 2 vezes. Então, é o que eu sempre digo, se proteja, use álcool em gel e máscara. É a única coisa que nós podemos fazer pela nossa saúde e pela saúde da nossa família. Verdade, Maria. Com certeza, não só você, né, como você relatou, mas acredito que a maioria das pessoas hoje, né,
já não se preocupam como se preocupavam antes, né? Hoje a gente já está mais relaxado. Por exemplo, no início da pandemia, a gente não saía realmente para nada. Se saía para ir em um mercantil, por exemplo, houve uma época, um tempo, que se você fosse, né, por exemplo, você e alguém da sua família fosse no mercantil, vocês não poderiam entrar os dois. Poderia entrar apenas uma pessoa da família. Já aconteceu isso comigo, né? De eu ir ao supermercado no início da pandemia e só poder entrar uma pessoa da família. Hoje em dia, eu já vejo pessoas no supermercado sem máscara, né? Hoje, o supermercado não barra mais e eu já vi gente no supermercado sem nem usar a máscara, né? Então, realmente, as coisas foram afrouxando e hoje em dia, como nós já voltamos para algumas atividades, por exemplo, a atividade física, que a gente não podia fazer, hoje a gente já pode. Então, as pessoas estão se descuidando porque estão achando que o vírus, né, realmente acabou. Deixa eu ver aqui o que foi que vocês colocaram no chat. A Raíssa colocou, né, que as pessoas hoje em dia se comportam de forma irresponsável e arrogante, porém, né, entretanto, tem as exceções. E a Beatriz colocou. No começo as pessoas estavam preocupadas, mas agora as pessoas estão mais relaxadas, entre aspas, né, gente? Verdade. Hoje as pessoas já viajam, algumas pessoas já voltaram ao trabalho, né, presencialmente. Então, as pessoas estão achando que mudou. Mas vocês acham, gente, que do começo da pandemia, falando da doença, mudou alguma coisa? O que é que vocês acham? Não do comportamento das pessoas, falando da doença em si. Mudou alguma coisa? Será que melhorou? Que a doença ficou mais fraca? E aí, o que é que vocês acham? Pra mim, a doença ficou mais forte por causa das mutações que ela sofreu. Por isso, pra mim, vai ser muito mais difícil encontrar vacina do que antes, no começo. Verdade, viu, Walter, né? Parece que na verdade, ao invés de ter melhora, teve pioras, né? Ficou bem pior. E com as aglomerações, né? Com tudo isso, com a falta de cuidado que a gente às vezes tem, né? As coisas ficaram bem piores, né? E a gente vai colher isso depois. Agora a gente está num período eleitoral aqui na nossa cidade, algumas pessoas fazem alguns movimentos, né? Mas tem cidades que fazem, por exemplo, carreatas, multidões, muitas, muitas, muitas pessoas aglomeradas, né? Aqui no Ceará. Eu vejo também, acompanho algumas pessoas do Rio Grande do Norte. Eu vejo que lá também acontece isso, né, gente? Então a tendência com certeza é piorar, né? A Maria colocou que em Fortaleza, em uma consulta, ela viu pessoas em um hospital sem máscara, né, gente? Hoje, onde a gente anda, a gente encontra esse tipo de coisa. E com certeza a tendência é piorar. Se esse editorial foi escrito em abril, né, e esses editores já estavam criticando essa retomada, imagina se nós fôssemos escrever um editorial sobre o caso hoje, sobre as pessoas hoje, sobre o comportamento das pessoas hoje, né? Seria muito, muito pior. E no editorial eles dão uma sugestão de quê? De que as pessoas deveriam ser punidas, né? Ter punições severas caso desrespeitassem, né? Esse confinamento, esse isolamento social. Hoje, né, gente, se for acontecer isso, muita gente iria ser punida. Mas é isso, gente. Trouxe esses dois editoriais para vocês, do mesmo assunto, com duas visões diferentes, né? Para vocês perceberem aí que o editorial, independente do tema, ele pode falar de um mesmo tema de várias maneiras. Por exemplo, se a gente quisesse escrever um editorial sobre o coronavírus, nós teríamos várias temáticas para trabalhar dentro do nosso editorial, né? Podia ser a falta de responsabilidade das pessoas, né? Como os casos aumentaram, como o vírus evoluiu, né? Então, um editorial, ele pode pegar um tema e o editor vai escrever sobre aquele tema, dando a sua
visão, né? A visão ali da revista ou do jornal sobre determinado assunto. Gente, hoje não vai ter, tá certo? Atividade para casa, ok? Amanhã, como vocês já sabem, né? Já foi bem reforçado, não tem aula. Segunda não tem aula. E a partir de terça-feira, vocês devem ir até a escola, né? Com os livros, não esqueçam, não deixem para a última hora, tá certo? Desejo a vocês um bom fim de semana, um bom feriado. Fiquem com Deus, cuidem-se, beijos e até próxima semana, né? Que a gente vai se encontrar. Tchau, tchau.